Bem-vindos à aula 3, eu me chamo João André. A gente continua falando aqui sobre a direção, a gente está montando aqui a estratégia da nossa carteira para atingir a liberdade financeira. E para a gente conseguir traçar uma direção, a gente na aula passada nivelou com juros compostos, entendeu o poder deles, tanto positivo quanto negativamente, e hoje a gente vai trazer aqui uma aula rápida, 5 conceitos, 5 índices que a gente vai utilizar bastante nas próximas aulas, seja para fazer um benchmark com a carteira, seja até para atrelar um investimento a um desses índices. O primeiro desses índices que a gente precisa conhecer é o índice IPCA. IPCA significa Índice de Preço do Consumidor Amplo e ele é feito, calculado pelo IBGE, e ele nada mais é do que a representação numérica da inflação. Ou seja, existe uma cesta de produtos que o IBGE compôs e ele mede periodicamente os valores, os preços desses produtos, e ele vai calculando o quanto que variou. Atualmente, nos últimos 12 meses, a gente tem uma variação de 2,31% do IPCA. Então a gente está com um patamar bem abaixo do normal, né? Do normal para o Brasil. A gente já teve inflações aí estratosféricas e hoje a gente está com a realidade muito mais controlada. E aí uma taxa que está totalmente associada ao IPCA, que é a inflação, é a taxa Selic. A taxa Selic é por quanto que o governo por quanto que o governo se capitaliza, por quanto que o governo federal pede os empréstimos dele. Então, é uma taxa que você pode investir diretamente nela através do Tesouro Direto, mas ela serve para balizar diversas outras taxas e investimentos no mercado. Por exemplo, a próxima que a gente vai comentar, por exemplo. Mas, na verdade, antes da gente comentar a próxima, como é que funciona a taxa Selic em relação ao IPCA? Suponhamos que a gente tem baixa demanda na economia, a economia está desaquecida, a gente tem uma baixa demanda. Por ter baixa demanda e ter produtos sobrando na prateleira, o que é que vai acontecer com os nossos produtos? O preço vai cair. Então a gente vai ter um IPCA, uma inflação muito baixa. E aí o que é que o governo faz para estimular o consumo dos produtos? Ele abaixa também a taxa Selic. Então, quando ele abaixa a taxa Selic, essa taxa ela é utilizada como um parâmetro para os bancos disponibilizarem o crédito. Então, todo o crédito do mercado fica mais barato. Então, as pessoas passam a consumir mais, passam a financiar um apartamento, comprar um carro, comprar uma geladeira, passam a tomar empréstimos e isso começa a aquecer novamente a economia, gerando um aumento na procura pelo produto e, consequentemente, aumentando os preços daqueles produtos. E aí que a gente acabou de ver é que a nossa inflação, né, a nossa taxa IPCA, vai começar a subir. Se ela subir descontroladamente, o que é que o governo vai fazer? Vai aumentar também a taxa Selic, com o objetivo de desacelerar um pouco essa alta demanda, essa demanda descontrolada por produtos. Então a taxa Selic é uma taxa controlada pelo governo para controlar a economia, para controlar o IPCA. Então a taxa Selic é uma ferramenta que o governo federal tem para manter a inflação sempre sob controle. Atualmente, a taxa Selic, agora recentemente em agosto, o Copom, que também periodicamente faz essa revisão estabelece o valor da taxa Selic, estabeleceu a taxa de 2% ao ano. Então vamos para o próximo índice, que é o CDI. CDI significa Certificados de Depósitos Interbancários. O CDI normalmente é um valor muito próximo ao valor da taxa Selic. Como eu disse, a taxa Selic hoje está em 2% e a Selic e o CDI hoje está em 1,90%. O CDI é uma espécie de taxa para empréstimos entre os bancos. Suponhamos que um banco X hoje iria fechar no negativo e o banco Y estaria fechando no positivo. Então, existe um ajuste contábil, um ajuste
financeiro em que o banco Y emprestaria dinheiro para o banco X, fechar o dia no positivo, e a taxa de remuneração desse empréstimo seria a taxa CDI, que atualmente está em 1,9%. Então são empréstimos de curtíssimo prazo. E para os investidores como nós, existem diversos investimentos, diversos CDBs, letras de crédito, que podem estar atreladas a esta taxa CDI. Existem agora mais dois índices que é importante a gente destacar. Esses dois índices eles são muito mais como um benchmark, como uma comparação de como é que a nossa carteira está se comportando. Um deles é o Ibovespa, que é o que a gente escuta toda noite o William Bonner no Jornal Nacional comentando. O Ibovespa subiu 1%, o Ibovespa caiu 2%, enfim. Existe uma cesta de ações, inclusive essa cesta de ações ela é muito criticada porque o Ibovespa está muito concentrado em commodity e bancos. Então, se os bancos e as commodities sobem, o Ibovespa vai subir, e se eles caem, é muito provável que ele também caia. Mas é uma cesta de empresas com pesos diferentes entre cada empresa e que a valorização ou a desvalorização delas vai influenciar na valorização ou na desvalorização do índice. O mesmo, análogo ao Ibovespa, existe o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários. O Ibovespa é da década de 60, o IFIX já foi criado mais recente, ele foi criado, se eu não me engano, em 2012. Mas também é uma cesta de fundos imobiliários que se comportam exatamente igual ao Ibovespa. À medida que esses fundos têm uma valorização ou uma desvalorização, o índice sobe ou desce. Vale destacar que no IFIX, como trata-se de fundos imobiliários, existe o pagamento dos proventos e o IFIX considera isso no seu cálculo. Basicamente, a gente precisa ter noção do que são esses 5 indicadores, 5 índices. IPCA é inflação, Selic é uma ferramenta, é uma taxa que o governo utiliza para controlar a inflação, CDI é uma taxa pré-estabelecida para empréstimos entre os bancos, Ibovespa é uma cesta de ações e o IFIX é uma cesta de fundos imobiliários. É importante a gente ter noção desses 5 índices, porque eles vão nortear os nossos próximos vídeos nas escolhas dos nossos ativos para compor as nossas carteiras, para formar a nossa estratégia e a nossa direção rumo à liberdade financeira. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.